capítulo 2, a partir do versículo 1, nessa tradução, ao qual eu vou ler assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Se assente no seu lugar com a palavra de Deus aberta aí. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Queridos, é muito bom estar aqui com você nessa noite. Nessa noite que nós estamos aqui comemorando o aniversário da pastora Glenda. É a sua mãe, é a minha esposa, é uma bênção. E todos nós estamos muito felizes por este dia, por essa data. E todos os irmãos que vieram de perto, de longe, para poder nos abençoar, e que estão aqui juntamente conosco. Louvado seja Deus pela sua vida, porque eu sei que primeiro você tem que cultuar a Deus. Glória a Deus por isso. E também você veio aqui homenagear a pastora. Tem alguns irmãos em pé ali atrás. Procura um assento aqui na frente em alguns lugares. Você pode sentar aqui na escada, você pode sentar aqui no chão, você está na casa do pai, você pode ficar à vontade. Se a sua bolsa está marcando lugar, você senta no seu lugar aí, para o irmão abençoar também ali a palavra do Senhor, sentadinho na bênção. Amém? Pode sentar no degrau da escada, pode ficar à vontade. O altar não é meu nem da pastora, o altar é do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Irmão, nós estamos vivendo dias em que as coisas realmente elas são complicadas, sim ou não? Muito. O mundo ele vai de mal a pior. A cada instante você vê coisas piores. A cada minuto você vê tragédias maiores. A cada instante você vê catástrofes inigualáveis. Hoje é difícil ligar uma televisão em um noticiário e você ver alguma notícia que não seja uma tristeza, que não seja uma catástrofe. O jornal hoje, é a minha opinião, talvez você discorde, ele é muito mais, ele traz muito mais coisas que te destroem do que coisas que te constroem. Acaba que você vê um jornal e você fica tão abatido, tão conturbado, tão contrito, que você começa a ver coisas tão ruins que você não acredita que o ser humano é capaz de fazer aquilo. Você vai ver um noticiário para você ficar informado, para saber como anda o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, como está o mundo, como estão as coisas lá fora, e você fica com medo. Você vai ler um jornal, é tanta notícia ruim, é tanta tristeza, e o que é interessante e ao mesmo tempo é muito triste, é que é isso que dá igual. Se você colocar uma notícia normal, como era talvez há 20, 30 anos atrás, ela não vai ter nenhuma repercussão, porque a nossa geração acostumou com este tipo de noticiário. É o que nos move, é o que às vezes para muitas pessoas motivo. Isso é muito triste. Entendermos que a minha, que a sua, que a nossa geração, ela vai de mal a pior, e que infelizmente nós que somos a igreja de Deus vivo estamos vivendo por esses dias difíceis. A palavra de Deus nos afirma que a tendência é piorar, e que as coisas não têm nenhuma tendência a melhor, mas tem muita tendência a pior. Os nossos dias são maus. Mas essa carta, essa epístola, esse livro, esse texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, ele nos dá muitas instruções. Nós podemos aprender muitas coisas nessa noite. É só você deixar o Espírito Santo de Deus falar com você, e certamente nós sairemos aqui renovados e transformados. O versículo começa dizendo assim: portanto, livrem-se de toda maldade. Querido, nunca se viu uma geração tão maldosa quanto a nossa. Como é triste, como é terrível você escutar que um pai abusou da filha. Irmão, isso não era para ser notícia. Isso não era para ser comum, meu irmão. Isso não era para ser aceitável. É terrível você ver um casal em um programa
Ibope, e muitas pessoas rindo e zombando, para saber quem é o pai de uma criança. Que coisa terrível! Mas nós não podemos fechar os nossos olhos e saber que essa é a realidade dos nossos dias. Hoje ela está na televisão, amanhã ela pode estar no seu condomínio onde você mora, pode ser o seu vizinho, e Deus tenha misericórdia para que não entre na nossa casa e na nossa família. Quantos jovens perdendo a vida por experimentar uma droga nova que se lançou, para fazer uma mistura que ninguém ainda nunca fez, e que ele vai ficar muito doido por algum tempo, e que depois vai passar e que ele já perdeu o controle da situação. O texto começa dizendo que nós devemos livrar-nos de toda a maldade. Querido, muitas são as vezes que a maldade ela está estampada no nosso rosto, e ela está estampada dentro do nosso coração. Muitas vezes a maldade ela está dentro da igreja, e ela começa a entrar dentro do nosso meio, e nós começamos a ser cristãos mais maldosos, que não preocupamos com o nosso irmão realmente como irmão. Querido, muita gente, talvez até mesmo nós, temos que parar de chamar as outras pessoas de irmão, porque nós só chamamos, mas nós nunca tratamos como irmão. Quantas são as vezes que fulano é chato, que fulano é muito bonito, ou fulano é muito feio, ou fulano veste bem, ou fulano veste mal, ou fulano é educado ou é mal educado, e que nós tratamos ele como primo, como parente torto, de segundo, terceiro, quarto grau. Quantas são as vezes que a maldade está dentro de nós, meu irmão, dentro do nosso coração, e nós nos tornamos pessoas más, onde o Espírito Santo não age. Nós estamos vivendo um tempo, isso é duro de dizer, mas é a verdade, que a igreja deixou de sentir o Espírito Santo, que a igreja deixou de ouvir Deus falar com ela, que a igreja, que o corpo de Cristo busca tudo menos a santificação na presença do Senhor. E sabe por quê? Porque muitas vezes o país, o mundo que nós vivemos nos ensina isso, ele nos impõe isso, que todo o nosso empenho por alguma coisa tem que ter uma recompensa. E quando nós vamos para a palavra de Deus, ela fala que a nossa recompensa é num reino que não é esse, mas num reino que está por vir. Então, ou seja, é algo que nós não vimos, e nós seres humanos, nós temos uma grande dificuldade em acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Quando você vai comprar alguma coisa, já vai fazer um financiamento, você aceita comprar aquilo e esperar 8 anos para aquele bem chegar na sua mão? Normalmente não. Você até faz o financiamento de muitas vezes, mas você quer ter aquilo, você quer desfrutar daquilo, você quer gozar daquilo. Salvação não é assim, vida eterna não é assim, vida com Deus não é assim, não é palpável. Porque às vezes você ora, e Deus vai te dar a sua recompensa num outro reino, e não é nesse reino. E aí talvez você se frustra, porque você busca e não encontra. Não é que na verdade você não encontra, é que você não está percebendo que você está encontrando. É tão interessante quando nós vamos pegar a palavra de Deus, e eu quero fazer uma rápida e breve associação com a nossa caminhada com Deus, com uma construção, para que você entenda. Eu quero dividir essa construção nas 3 principais partes. Eu sei que existem muitas partes, e talvez você saiba até melhor do que eu, mas existem 3 que sempre vão existir, que é a parte do alicerce, que é a parte chamada da alvenaria, e a parte do teto, da laje, da cobertura. A vida do crente não é isso. Todo crente que falha uma dessas etapas na sua vida, certamente ele vai se frustrar. Queridos, é triste. Quantos irmãos nossos em Cristo Jesus, que saíram do Evangelho, se desviaram da presença do Senhor, porque frustraram com um homem, com uma mulher, frustraram com Deus, frustraram com o ministério, frustraram com o seu talento, frustraram por N motivos, porque em alguma parte dessas 3 áreas houve uma falha. Na parte do alicerce, é uma parte onde há muito investimento e notoriamente, visivelmente, há pouco resultado. Quem já construiu vai entender melhor o que eu estou dizendo. Você gasta muito dinheiro, muito esforço, muita mão de obra e coloca tudo debaixo da terra e ninguém vê nada. E você trabalha 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e ninguém vê nada. O alicerce do crente é o tempo que nós passamos na presença do Senhor.
É quando você começa de joelho e o negócio está tão feio quando você assusta debaixo da cama, com a cara no chão, cheirando pó, e ninguém está vendo. E aparentemente isso não traz nenhum crescimento para você. Você não começou a fazer algo que todos estão vendo, mas é o seu alicerce, é a sua base sólida. O alicerce, ele precisa de ser muito sólido e muito firme. E quanto mais profundo for esse alicerce, maior vai ser a carga que ele vai aguentar suportar. Se você faz um alicerce rasinho, ele vai aguentar suportar o peso. Mas se você faz um alicerce profundo, bem feito, utilizando todos os materiais necessários, certamente essa construção vai aguentar muito peso. Tem muito crente que ele faz um alicerce rapidinho, porque orar e ler a Bíblia às vezes cansa. Orar e ler a Bíblia às vezes é ruim, porque orar e fazer algo que atrai a presença de Deus é complicado. Mas quando eu e você fazemos um alicerce sólido e firme, ainda que as pessoas não vejam, o nosso Pai vai nos recompensar. Você pode ter certeza que depois da sua construção você está alicerçado. Não viva de ventos de outro, não viva de costume, não viva de tradição, não viva de religiosidade, não viva de moda. Viva a palavra de Deus, deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Ele te alicerçar. Jesus, nosso maior alicerce, aquilo que nos dá condição de estar em pé. Se eu e você somos salvos, se eu e você cantamos, ministramos, louvamos, dançamos, adoramos ao Senhor, é porque alguém pagou um preço por nós. E se nós nos agarrarmos a Ele, certamente nós iremos vencer todas as nossas batalhas, todas as nossas dificuldades. Quantas são as pessoas que na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo da vida, ele para? Quantas construções você já viu por aí pela cidade afora, que a pessoa começa a cavar o alicerce e no meio do caminho ela para? Porque ela percebeu o seguinte: ela investiu tudo que ela tinha guardado e ela não viu nenhum resultado. Existe uma segunda parte, que é a parte da alvenaria, onde se começa a levantar os seus irmãos. Essa parte é muito boa, e essa parte é muito rápida, e por isso também é um grande perigo. Porque quando o pedreiro chega ali, o mestre de obra, ele começa a sentar tijolo, rapidamente ele vai sentando esse tijolo, e se ele sentar esse tijolo de qualquer forma, sem o cimento, sem as colunas, pode ser que o primeiro vento que vir, a primeira chuva que vier, pode derrubar essas paredes que rapidamente foram levantadas. Às vezes é o ministério que Deus confia a mim, é o talento que Deus confia a mim e a você. Ele nos dá algo e nós começamos a fazer, e rapidamente todo mundo começa a ver: nossa, mas você está fazendo tão bem, nossa, você cresceu tão rápido, você está brilhando tanto, nossa, você está subindo tão rápido, eu queria ser tanto igual a você. E aí você começa a prestar atenção naquilo e esquece que o tijolo é feito de barro e que o barro é frágil. Eu e você somos feitos do barro e que o barro é frágil. Mas a nossa segurança é que tem um anel que a cada instante está pronto para nos refazer, te destruir, me destruir, nos refazer, nos recompor. Quantas são as vezes que esquecemos que somos barro, mas que já somos parede, e achamos que somos fortes demais, e que já estamos preparados para aguentar o vento, para aguentar a tempestade, para aguentar o calor, para aguentar tudo o que vier. Achamos que já estamos preparados, e na verdade não estamos preparados ainda. Precisamos nos fortalecer, precisamos estar ligados na palavra do Senhor. A etapa da parede, ela nos ensina muito sobre a humildade que nós temos que ter. Ainda que as pessoas estão vendo que nós estamos crescendo, ainda que as pessoas comecem a ver o nosso sucesso, ainda que as pessoas comecem a ver que nós estamos criando um corpo, ficando vistoso, nós temos que lembrar que nós somos humildes, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele dá graça aos humildes, mas que Ele abate aqueles que são soberbos. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu não posso deixar que a soberba entre dentro do meu coração. Para você ser humilde, você tem que ter fé, porque você tem que acreditar. Talvez você está no pior momento da sua vida, no momento mais difícil. Se você for humilde para reconhecer que tudo que você está passando é permissão do Senhor, junto a essa humildade, você tiver fé dentro do seu coração, o Senhor vai te exaltar.
Ele vai nos colocar sobre lugares. Não sou eu que estou te fazendo uma promessa. Não sou eu que estou profetizando sobre a sua vida. É o que a palavra de Deus fala. E essa palavra está acima de qualquer palavra. Ela está acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Existe uma outra e a terceira etapa, que é a etapa do forramento, onde vai ser a laje, ou vai ser um telhado, alguma coisa estrutural para poder proteger. Queridos, isso fala da nossa proteção espiritual. Existem muitas pessoas que não têm aliança espiritual, não tem ninguém que intercede por ela, não tem ninguém que ora por ela, ela não tem ninguém que ela chega, que ela desabafa. Às vezes ela se acha muito autoconfiante, ela confia demais em si própria e acha que ela consegue viver sozinha, mas na verdade ela está sem cobertura. E na primeira situação, um pouco mais forte que vier, ela não vai resistir. Imagina uma casa sem laje, ou uma casa sem telhado, que proteção que tem? De dia, ou é sol, ou é chuva, de noite, sereno, ao tempo. Memória como seria difícil. Assim é a nossa vida. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Você precisa ter alguém orando por você, você precisa ter alguém caminhando com você, você precisa ter alguém instruindo na palavra de Deus. Ainda que isso te custe caro, ainda que isso doa. Quem já bateu laje sabe como é fácil bater laje. Muito fácil. Conheço um monte aqui na igreja que prefere pagar o ajudante quem bateu laje. Tão fácil que é. Irmãos, é muito difícil, muito esforço, muito duro. Assim também é a nossa cobertura. A cobertura da palavra de Deus não é algo fácil, porque a cada instante, a cada minuto nós somos confrontados. Quando nós saímos um pouquinho da linha, o Senhor vem, opa, você está fora, volta para a palavra de Deus que dói. Aí você sai mais um pouquinho e o Senhor vem de novo te confronta, olha, tem que voltar. Aí não é o caminho do Senhor, vem para cá. Isso vai doendo, isso gera desgaste. Mas nós temos que estar preparados para que o Espírito Santo de Deus venha continuar conosco. A sua vida espiritual. Você entende Deus? Glória a Deus. Deus é fiel, né, meu irmão? Louvado seja Deus, com barulho ou sem barulho, nós vamos continuar adorando. Glória a Deus. É o instrumento que clama. Nossa, é o instrumento que clama. Então, vamos voltar. A nossa vida é nossa essência. Nós precisamos ter essa estrutura, porque os nossos dias são terríveis. E amanhã, nós vamos passar por uma situação talvez nós não estamos preparados para passar por ela. Nós acabamos de terminar o primeiro mês. Você que é dessa igreja, você sabe o tanto de coisa que nós já vivemos em 30 dias. Parece que nós já vivemos um ano em janeiro. Tantas coisas nós já vivemos em 30 dias. É inacreditável. Nós começamos a contar quantas pessoas falaram, não tem lógica, não deu tempo de vocês fazerem tudo isso. Não deu tempo de vocês viverem tudo isso. Querido, Deus está nos aperfeiçoando. Muitas vezes é na nossa fraqueza. No momento que nós somos fracos, Ele nos fortalece hoje, porque amanhã Ele pode precisar que nós devemos ser fortes naquilo. Sabe, por isso que às vezes você é tentado, por isso que às vezes você é crente, cheio do Espírito Santo e é provado. Por isso que você é Deus purinho na terra, que passa dificuldade. Às vezes falta dinheiro, falta condição, falta gasolina, falta alguma coisa, mas você é de Deus. Mas mesmo assim o Senhor está te aperfeiçoando. Porque como que você vai falar de algo que você nunca viveu? Você não vai ter propriedade para poder falar. Queridos, nós precisamos de entender que Deus é tudo na nossa vida. Mas muitas são as vezes que Ele tem que ser tudo que nós temos, para que possamos reconhecer que não é tudo nosso. Porque quando nós temos o nosso tudo, nós não precisamos de Deus. Quando você é muito próximo, você não precisa da prosperidade de Deus. Quando você está saudável, você não precisa do milagre, da cura, da enfermidade, da doença. Querido, nós precisamos entender que a nossa vida, ela também precisa ser alicerçada no Pai. Você é cristão, cheio do Espírito Santo. Eu tenho a maior certeza no meu coração. Você pode dar muitos presentes para mim, para a pastora, muitas coisas vão nos alegrar. Você pode ter uma certeza.
Se você tiver a sua vida alicerçada na palavra de Deus, é a nossa maior alegria, é a nossa maior recompensa. Porque a nossa função é cuidar de ovelhas. Nós somos pastores e pastores de ovelhas. Nós estamos aqui para isso. E a cada culto nós trazemos uma palavra da parte de Deus, para que eu, para que você, para que nós entendamos que nós precisamos de andar exatamente, unicamente, exclusivamente moldados na palavra do Senhor. Tudo que sair da minha vida fora da palavra de Deus não é de Deus, e tem que ser arrancado. Mas dói, pastor, mas é difícil, mas tem que ser arrancado. Dói em nós também é difícil para nós, mas Deus tem nos abençoado e nos dado força. Nós temos que fugir de todo engano, de toda hipocrisia, de toda maldade, como diz o texto, e de toda espécie de maledicência. Pai, como uma criança com sinceridade, que deseja o leite materno, nós possamos receber um alimento espiritual. Eu e você precisamos crescer na fé, precisamos amadurecer em espírito, mas não somente para que as outras pessoas possam ver, mas que possamos crescer em espírito e em verdade, porque o Senhor está procurando isso. O Senhor me procura, o Senhor te procura, para que possamos estar na presença dEle a cada instante. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos chegar a uma estatura de um varão e de uma varoa perfeita, para que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós venhamos estar preparados. Ele olha bem para mim, preste atenção. Já vou finalizar. A igreja de Cristo é tem vivido como se Jesus nunca fosse vivo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Ele falou que ele vai vir buscar a sua igreja. E nós não podemos aceitar de forma nenhuma outro lugar para nós a não ser o céu. Você não pode aceitar nenhuma outra espécie de lugar para você ficar a não ser na presença do Senhor. Não existe essas outras teorias vagas, não existe essas outras teorias de oportunidade. Não, meu irmão. Cabe ao homem morrer uma única vez, somente uma. E aí, o nosso espírito e a nossa alma, eles têm que ter um foco. Nós precisamos estar focados no Senhor. Querido, não viva a sua vida relaxada. Não venhamos viver uma vida larga, aceitando que tudo pode, que tudo não tem nada a ver. Não. É muito melhor nós estarmos reto e íntegro na presença do Senhor, porque nós vivemos uma vida longe da presença de Deus. Pague um trecho de oração, cultive a sua vida espiritual, leia a palavra de Deus, jejue, busque a santa presença de Deus, porque só assim nós vamos conseguir vencer esse mundo tenebroso ao qual nós estamos vivendo. Seja evangelista, pegue a palavra de Deus, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas do Senhor, viva o ano aceitável do Senhor, creia no Deus Todo-Poderoso, é comigo, é contigo, é conosco. Vamos viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar hoje, alicerçados na palavra do Senhor. Se Ele não voltar hoje, vamos crer que Ele vai voltar amanhã. Vamos estar preparados. Se Ele não voltar amanhã, vamos continuar crendo que Ele pode vir na terça, na quarta, na quinta, para que todos nós possamos ser salvos. Não vamos viver uma tradição, não vamos viver uma religiosidade, não vamos viver um costume, vamos viver a santa palavra do Senhor, porque ela é que tem vida, e vida em abundância para nós. Coloque sua mão na altura da sua cabeça. Espírito Santo, cada um de nós que colocamos a nossa mão na altura da nossa cabeça, reconhecemos e assumimos que somos